Nós vamos começar em Marcos 8, já abre a sua Bíblia lá, Marcos capítulo 8, nós estamos ao vivo também para o Brasil, para o mundo, para o planeta aí, que Deus abençoe. Tem gente que vai assistir depois, né? Tem o canal das igrejas, tem o IGD, tem o YouTube, tem mais coisa aí, tem um monte de plataforma hoje, né? Glória a Deus por isso. Marcos capítulo 8 é o nosso ponto de partida. Marcos 8, o versículo é o 31. Marcos 8, versículo 31. Olha o que ele diz aí, ó. Todo mundo já achou aí, pessoal? Vamos lá. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Irmãos, o que Jesus estava fazendo aqui? Ele estava ensinando. Os discípulos estavam ouvindo. Irmãos, por que Jesus ensinou e ensina até hoje? Alguém que ensina, pessoal, ensina crendo que quem está ouvindo para poder aprender dele, para poder aprender do Senhor. Quer dizer, então, muitas coisas que nós vamos ouvindo a palavra, a gente vai aprendendo. E olha, irmãos, tem gente que aprendeu, tem gente que ouviu a palavra, aprendeu a palavra, e claro, não está feliz pelo que o mundo está vivendo. Ninguém pode estar, uma pandemia dessa, né? Para nós aqui, nós estamos aí nessa época, talvez a pessoa vai assistir esse culto daqui a um tempo, vai reprisar daqui a um tempo, a pessoa vai falar, mas o que é? Já até passou, em nome de Jesus, vamos estar crendo. Mas, irmãos, Jesus, Ele nos prepara, Ele nos prepara. A pessoa que não estava vindo para a igreja, por exemplo, só para passar tempo, só para passear. Pastor, uma pessoa, tem gente que vem para a igreja só para passar tempo? Tem. Mas a pessoa fala, eu vou lá, eu gosto, eu ouço umas palavras boas lá, me faz bem, né? Se eu tivesse que escolher, até que eu seria evangélico, até que eu seria crente, porque eu gosto das músicas. Essas pessoas, elas não foram se preparando, elas não foram. Agora, a pessoa que foi ouvindo a palavra, a pessoa que foi abrindo o coração, irmãos, eu nunca esqueço, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Eu não fui enganado, não. Quando eu entrei na igreja, Jesus avisou. Eu estava prestando atenção na palavra, e Ele falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele já avisou. Quer dizer, nós somos preparados. Quer dizer, por que um professor ensina? Como é que o professor sabe se ele está ensinando, né? Se o aluno está aprendendo ou se ele não está aprendendo? Você que dá aula, que tem gente que dá aula, tem gente que já deu aula, que ainda vai dar aula e tudo mais, que dia que vê, né? Você, quando você participa até hoje de um curso, ou participava e tudo mais. Quer dizer, como é que era feita a sua avaliação? A sua avaliação era feita em que dia? No dia da prova. É no dia da prova. Quer dizer, é no dia da prova que você vai mostrar se o que você aprendeu mesmo, ou se você não aprendeu. Por exemplo, o perdão. Você aprendeu sobre o perdão. Que dia que você vai provar se você aprendeu? Não é se ouviu, se aprendeu. O dia que você tiver que perdoar alguém. Por que às vezes uma pessoa fica 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos numa igreja, e às vezes até mais, né? E na hora de perdoar demora 1 mês, 2 meses, 1 ano para perdoar uma pessoa? É porque não aprendeu. É a pessoa que na hora da prova, né? Por exemplo, nós fomos avisados, no mundo tereis aflições. A pessoa foi ouvindo, ela foi ouvindo a palavra, ela falou, puxa vida, né? No mundo tereis aflições e tudo mais. O que não se podia imaginar, o que era? Que seria uma aflição no mundo todo ao mesmo tempo, né? Porque se calculava, poderia acontecer uma coisa aqui, outra coisa ali, mas é um mundo todo.
Irmãos, aí o que acontece? A pessoa ficou vindo na igreja. Quantas pessoas você conhece? Não é porque a pessoa está no grupo de risco, não pode sair, não estou aqui para condenar ninguém. Tem gente que está enfiada debaixo da cama, irmão. Está debaixo da cama. E não é pessoa que se converteu agora, não. Pessoa que já ouve a palavra há muito tempo, que ela está ouvindo a palavra. Por exemplo, a pessoa ela é preparada quando, por exemplo, um jovem, ele vai lá para as Forças Armadas, né? Aí ele chega lá, ele vai escolher, ele quer ir para a aeronáutica, ele quer ir para o exército ou quer ir para a marinha. Aí ele escolhe, aí ele escolheu. Suponhamos que ele tenha escolhido o exército. Né? Aí chega, ou se não foi convocado, às vezes existe uma convocação. Tem gente aqui que serviu às Forças Armadas, que foi convocado, eu não tive a oportunidade de servir, mas eu tenho amigos meus que serviram, outros seguiram carreira, outros não. Mas para que ele foi lá? Ele é treinado para quê? Para que ele é treinado? Por que uma pessoa no exército ele é treinado para quê? Uma pessoa na aeronáutica é treinado para quê? Você chega lá no exército e fala assim, ó, o sargento fala assim, olha, foi bom você ter chegado, que você vai dar um passeio comigo. Nós vamos passear, nós vamos no cinema, depois nós vamos passear, vamos para o teatro, né? E nós vamos bater uma bolinha, vamos passear, vamos assistir um jogo, que time você torce? É para isso que a pessoa vai lá ser treinada? Ela vai ser treinada para quê? Para uma guerra, irmão. Para uma guerra. Ela é treinada para uma guerra. Chega lá, o cidadão falou, você vai aprender hoje, você vai aprender a atirar. Por que você vai aprender a atirar? Porque a gente pode ter uma guerra e você vai ter que ir lá e vai ter que atirar. Aí chega lá um cara igual eu, fala assim, ó, eu não vou atirar porque eu não vou matar ninguém. Fala, então você não vai? Então o que você é? Ah, eu sou pastor, então você vai ser capelão. Você vai pegar, na guerra você vai e você vai ser capelão, você que vai cuidar da vida espiritual do povo. Né? Irmãos, é para isso que é preparado um soldado, para uma guerra. Aí, de repente, claro, tomara que a guerra não aconteça, mas se acontecer, e se ocorrer? Né? Ele tem que estar preparado. Ele foi lá para a selva, ele ficou 3 dias lá procurando água do rio para poder beber. Ele ficou 3 dias procurando um bicho lá para matar no meio do mato para poder comer. Quer dizer, ele ficou lá. Quer dizer, por quê? Porque na guerra é assim que vai ser. Ou você acha que na guerra alguém vai dar flor, vai dar bombom, vai dar chocolate, né? Já pensou? O inimigo fala, para a guerra que hoje eu vou lhe dar um ovo de Páscoa, né? Será que... Não, isso não acontece. Isso não ocorre. Quer dizer, o que ocorreu é o seguinte, muitas pessoas ficaram na igreja, foram preparados para uma guerra, pelo menos se você congrega comigo, se você assiste o meu programa, né, que é esse programa que nós filmamos aqui, irmãos, com toda certeza, eu posso não preparar você para uma festa, eu posso não preparar você para um evento, eu posso não preparar você para uma feijoada, mas para uma guerra eu lhe preparo. Eu lhe preparo para uma guerra. Eu lhe preparo para os momentos difíceis, para as batalhas. Por quê? Porque eu tenho um pastor que me preparou para essa guerra. Eu tenho um pastor que explicou as coisas para mim. Quer dizer, por que muitas pessoas você conhece que, pastor, a gente desviou, o outro está frio na fé? É porque ele achava que essa guerra não ia acontecer na geração dele. Ele achava que isso não ia ocorrer, que estava tudo bem, que era tranquilo e tudo mais. Irmãos, os que foram preparados para uma guerra, o que eles querem saber? É igreja. Nós somos igreja. E a igreja, como é que vai ser? Vai ser na praça? Vai ser aqui? Vai ser na cadeira? Vai ser em pé? Como é que vai ser? Eu sou igreja. Quem é igreja é igreja. Agora, a pessoa que não foi preparada, irmão, ficou dentro da igreja, ela não sabe nem o que ela é dentro da igreja. Não sabe nem o que ela é. Eu já contei para você que eu estava com um pastor uma vez, pastor Anselmo Reis, que é nosso pastor lá de Cajamar hoje. Né? Além de ser pastor, uma pessoa que eu admiro muito. Aí eu estava com o pastor Anselmo, encontrei com uma pessoa, aí eu falei assim, ô minha irmã, tudo bem, pá, tudo bem, vai. E eu falei, ô minha irmã, não tenho visto a senhora na igreja? Ela falou, pastor, eu tenho ido na igreja tal. E eu estava do lado, o pastor dessa igreja que ela falou que estava indo, era o meu amigo que estava comigo. Eu falei assim, que bom, a senhora está com o pastor Anselmo é excelente pastor. E sabe quando você olha para o semblante do Anselmo? O Anselmo olhou do jeito que ele olhou para ela, e eu falei assim,
Eu falei, mas a senhora está indo lá? Ah, lógico que eu fui. Eu falei, quando que a senhora foi? A gente estava na segunda-feira, ela falou, ontem. Eu olhei para o Anselmo, olhei para ela. Falei, a senhora foi ontem? Falei, quem que é o pastor lá? Ela falou assim, o pastor é uma pessoa muito bacana, uma pessoa maravilhosa, né? Eu olhei e falei, a senhora conhece esse pastor que está do meu lado? Ela olhou e falou, não conheço. Eu falei, é o pastor da igreja que a senhora falou que foi ontem. Ela olhou, nossa, mas ele está muito diferente. Eu falei, ele mudou de ontem para hoje, né? Talvez foi numa academia, né, à noite, treinou, ficou mais forte, ou comeu menos, emagreceu, ou cresceu. Você acha que uma pessoa dessa está se preparando para uma guerra? Ainda é mentirosa. Não deixou nem de mentir ainda, irmão. Como é que uma pessoa dessa está se preparando para quê? Um homem que fica olhando para a mulher dos outros, você acha que está preparado para uma guerra? Mulher que fica olhando para o homem. Irmão, essas pessoas estão brincando. Aí vem uma batalha dessa, vem uma luta dessa, o que elas fazem? Elas desaparecem. Fala, pelo amor de Deus, eu não sei quando é que isso tudo vai passar, eu não aguento. Não, irmão, Jesus ensinou, Ele nos ensinou. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 6. Efésios 6. É que tem gente que achou que a batalha não viria. Nossa, uma coisa mais linda tem acontecido, pessoas se oferecendo, falando, como é que vai ser? Vai ter culto, não vai? Que horário que vai ter? Não, só vai entregar o óleo. Então, que hora que é que vai entregar o óleo? De manhã, então eu vou. É o sangue do cordeiro. Cadê? Eu vou. E vamos passar pela cruz e tudo mais. E a ceia, como é que vai ser? Cremos que nós vamos poder servir a Santa Ceia? Se fosse atendimento, como é que a gente ia servir a Santa Ceia? Todo mundo ia ficar sentado igual você está sentado. A gente ia levar para você o suco de uva e o pão. Você ia congregar, isso é ser igreja, isso daí, não vai poder, vai ter que dar a Santa Ceia pela janela. Aonde é a janela? Homem de Deus faz assim, irmão. Mulher de Deus faz assim. Quer dizer, quer as coisas de Deus, quer estar conectada. Eu estou vendo, quer dizer, a pessoa, eu preciso dar um jeito de comunicar, como? Instagram, Face, Zap, como é que é? Senão a gente aprende a mandar mensagem de fumaça. Quer dizer, porque tem gente que a gente vai ter que mandar mensagem de fumaça. Quer dizer, a pessoa fala, não, mandar um fixo, não sei. Mas, irmão, a pessoa que quer Deus, ela quer saber o que está acontecendo. Porque ela está conectada com Deus, ela foi preparada para essa guerra. É uma guerra que ela foi preparada. Ela colocou a mão no arado. Ela não veio para a igreja simplesmente por vir. O dia que ela foi batizada nas águas, ou foi 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10, 20, ou quase 30, igual eu, ela sepultou a velha criatura. A velha criatura morreu. A que sobrou agora é a que quer Deus, é a que quer Jesus. Olha Efésios capítulo 6. Efésios 6, versículo 13. Olha o que diz aí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia o quê? No dia mau. Quantas vezes você ouviu essa palavra? Quantas vezes eu ouvi essa palavra? Quantas vezes você pegou a tua Bíblia, Efésios 6, aí você foi lá, e lá estava dizendo, olha, se reveste da armadura de Deus. Para que vai se revestir para a armadura de Deus? Você não precisa revestir da armadura de Deus, você só precisa da bênção de Deus quando você vai para uma festa, quando você vai para um casamento, quando você está batendo papo com os amigos, quando você está batendo uma bola, quando você está comendo um churrasco. Você só precisa da bênção de Deus, da proteção de Deus. Você não precisa se revestir da armadura de Deus. Quando que você precisa se revestir da armadura de Deus? No dia mau. Aí você precisa. E quem é que falou para nós que o dia mau não viria? Mentiu. Mentiu muito. Porque o dia mau, irmão, seria muito bom que ele não existisse. Mas o dia mau existe. Ele existe. E quem não está com a armadura de Deus,
num dia mau, a primeira coisa que a pessoa faz, irmão, ela abandona o navio, porque ela não foi preparada para o dia mau. Ela pensou que talvez isso fosse uma brincadeira, que talvez isso, não sabe. E a armadura de Deus é interessante, sabe por quê? Que você não vê. Você acha que esse paletó aqui que eu estou usando é a armadura de Deus? Isso aqui é uma roupa, irmão. Isso aqui é um paletó, é um terno que eu uso para poder pregar, logicamente, a pedido da produção, das pessoas que comandam um programa. Eles dizem que é melhor que nós gravemos de terno e gravata, para que as pessoas que possam assistir possa se agradar mais, porque às vezes a pessoa olha, ela já, né? Então o terno mas isso aqui não é armadura de Deus, não, meu irmão. A sua roupa que você está usando aí, isso aí não é armadura de Deus, não, irmão. A armadura de Deus, na realidade, não dá para você ver. Mas Deus sabe se você tem ou você não tem, e o diabo também sabe. Ele sabe quando é uma armadura de Deus. O Saul não tentou colocar a armadura dele no Davi? Um guerreiro pegou a espada dele, coloca essa armadura aí. O Davi colocou aquela armadura, engessou, ficou duro. Falou, como que eu vou andar com isso aqui? Ele falou, mas é com essa armadura que você vai enfrentar. Não, eu não vou enfrentar o gigante com essa armadura. Ele tirou a armadura do Saul, graças a Deus tirou a armadura do Saul, né? Quer dizer, porque aquele lá, ele estava tão desligado de Deus, o Saul. Quer dizer, ele tirou aquela armadura, pegou a funda, a pedra, colocou as pedrinhas lá na funda e foi lá e enfrentou o gigante, irmão. Quer dizer, como é que ele venceu? Que força que era essa? A armadura de Deus. Quer dizer, a armadura de Deus para o dia mau. Quer dizer, está com a armadura de Deus, então vamos lá. Não é porque está em casa que não tem a armadura de Deus. Qual que é o problema de estar em casa? Não pode orar, não pode pegar uma Bíblia, não pode ter uma comunhão com Deus? Não. Ele disse aqui, revestíveis de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Firmes. Não é para estar igual prego na areia, igual alguns estão, não. Firmes. Firmes. O que é firme? Firme é firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele diz aqui, que nós precisamos disso. E no 13 ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Nós fomos avisados que o dia mau existe, que existe o dia mau. Tem gente que achou que o dia mau, sabe o que a pessoa pensou que era o dia mau? O dia que o time dela perdia. Hoje foi um dia tão mau, meu time perdeu, a gente estava com a mão na taça, e achou que dia mau era isso, que dia mau era o dia que alguém não deu o primeiro pedaço de bolo para você, né? Nossa, que dia foi hoje, eu estava esperando aquele ingrato, não me deu o primeiro pedaço de bolo. Você achava que dia mau era isso, né? Que o carro você tinha que levar para revisão, que não está pegando muito bem, um pneu que você tem que trocar. Você achava que dia mau era isso, quer dizer, só que ninguém esperava que um dia mau chegaria e nós ficaríamos sabendo que mais de 1000 pessoas morreriam num dia só. Mais de 1000. Ninguém esperava por isso. Ninguém sabia. E outra, quando eram 1000 pessoas que morriam, que ninguém sabia, era só números. A preocupação começou quando começou a ter nome. Sabe quem foi? Fulano. Sabe quem foi? A ciclana. E quantas pessoas estão dentro da igreja e deixou de ser número para elas? Por quê? Porque alguém do convívio delas que foi embora. E se eu não tivesse preparado? E a pessoa que achou que o dia mau, o que era o dia mau? Não foi muito bem hoje e tudo mais, eu fui fazer uma venda, não fiz, que dia mau, né? Poxa vida, realmente foi um dia mau. Mas não era disso que ele estava dizendo. Ele estava falando que nós devemos nos revestir. E olha, irmãos, isso tudo acontece porque nós vamos conhecendo a Deus. O que eu vou começar a falar para você daqui para frente, que nós vamos daqui para encerrar essa mensagem, ela começa a mexer com algo que vai chegar no seu entendimento, porque para eu poder falar isso para vocês, tem que abrir em Romanos 12. Abre lá em Romanos 12. Olha o que ele diz, no versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que aconteceu com a gente? Acontece, a gente entrou na igreja. Tinha coisas, irmão, você deve lembrar. Eu achava que não era para mim. Você achava que não era para você. De repente, Deus começou a te mostrar que tem coisas que é para você. Para mim, por exemplo, eu cresci num lar, numa família, onde eu achava que televisão a cores era só o chefe do meu pai que tinha. Então, no momento épico, no momento inesquecível, meu pai chegava em casa e dizia assim: olha, vai ter um jogo da Copa do Mundo e nós vamos na casa do fulano assistir. E nós vamos assistir esse jogo na TV a cores. Então, para mim, ter uma TV colorida era para alguém que tinha muito dinheiro. De repente, você se converte, você começa a andar com Jesus, e Deus começa a mostrar para você: você quer ter uma dessa? Se você quiser, pedir e dar-se-vos-á. E assim outras coisas na nossa vida. O carro, né? Para nós, a gente achava que carro não era, de repente você olha e fala: mas por que eu também não posso ter um carro? Ô Jesus, dá um carro para mim, estou precisando de um carro. Às vezes pega um carro que no começo dá umas enguiçadas, né? E que às vezes esquenta a bobina. Quem já teve uma Brasília como eu tive, tinha que andar sempre com um pano para poder esfriar a bobina e tudo mais, mas era um carro. Aí você vai começar a ver, você começa a provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode ver, tem roupa que nem te serve mais, né? Porque você começou ali, aquela coisa que você não podia comer, porque você tinha que deixar para os seus irmãos. Quer dizer, você não podia comer 3 bifes, porque o seu irmão estava lá, a sua irmã. Até eu lembro que tinha uma pessoa na minha família que fala assim: olha, hoje todo mundo vai comer 5 bifes. Aí eu ficava todo feliz, mas não, é que ela partia um bife em 10 e falava assim: então, 5 para você, 5 para você, 5. Só que daí você começou a ver que você podia comer mais, né? Às vezes fazia lá um frango, né? E ali aquele frango lá era uma disputa, né? Ah, eu gosto do pescoço, também gosto. O outro não sei. Hoje o que faz? Coloca logo 2 frangos lá, 3, dá um pescoço para cada um, né? Dá o pé para cada um e tudo mais. Nós começamos a fazer o quê? Provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que se nós não vigiarmos, a gente começa a ficar com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e nós vamos deixando Deus de lado, o que Ele quer. Não tem gente que está nem aí, estou aí, não, é porque a pessoa está lá, ela provou da boa, e outra, essa vida vai sendo boa. Aí o que começa a acontecer? O apego às coisas que nós temos. Nós não queremos perder, em hipótese alguma. E o mundo sabe mostrar para nós as coisas para fazer a gente ficar cada vez mais arraigado aqui. Mesmo sabendo que para onde a gente vai ser melhor, mesmo sabendo para onde a gente vai ter ruas de ouro, mesmo sabendo que não vai ter doença, mesmo sabendo que nós vamos ter um corpo glorificado, mas nós não queremos ir, porque aqui está ficando bom. Quer dizer, eu não quero e também não queria que quem eu amo fosse embora, eu queria que ficasse todo mundo aqui. Por que a pessoa foi embora? Meu Deus do céu, por quê, irmãos? Porque nós não fomos feitos para nos apegar com o que está aqui. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para ter. Deus vai dar, mas a gente não tem que se empolgar com nada. Porque nós temos que entender que uma hora nós vamos embora. Nós temos que entender. Ah, pastor, por que você está falando? Porque uma hora nós vamos embora. Uma hora nós vamos, irmão. E se a gente não estiver preparado, como é que vai ser? Deus não falou para aquele homem louco: essa noite eu vou pedir a tua alma. E o que você tem, para quem vai ficar? Porque você vai embora. Nós temos que dizer, então, na realidade, quanto mais nós nos apegarmos com tudo que está aqui, a gente não vai entender que uma hora nós vamos. E vai deixando para se preparar depois.
vai deixando para se preparar depois, e vai deixando, e vai. Não, irmão, a gente não devia fazer isso. A gente devia se preparar, ainda que a gente fique mais 10, 20, 30, 100 anos, não sei, Deus é que sabe, porque é Ele que sabe. Mas só que a gente tem que estar preparado para ir quando for necessário, quando Ele chamar, quando Ele permitir, porque tem uns que Ele permite. Por que Ele permite? Eu não sei por que Ele permite. Hoje está na moda, né? Se a pessoa morreu, mas ela tinha o quê? Quando você escuta que a pessoa tinha algum problema, parece que, não tinha nada, era atleta, era isso, era aquilo. Aí você fala, nossa, então o negócio está sério mesmo, meu Deus, não tinha nenhum problema. Aí fica tentando procurar problema. Liga lá para a tia dele, vê se não tinha um problema. Coitada da tia, está chorando que perdeu o sobrinho, ainda tem que aguentar essa encheção do curioso, ficar sabendo, mas não tinha nem um pouquinho de diabetes, não tinha, a pessoa não respeita nenhum momento da pessoa. Mas não estava passando mal, não estava nada. Isso é importante para a pessoa que está perguntando. Ela não está nem para a pessoa que perdeu o ente querido, né? Ela não está nem aí, né? E também muitas pessoas também poderiam, quando informasse também o luto, e falar também quem morreu, porque facilitaria também, né? Ao meu ver, né? Quer dizer, morreu o luto por um tio, por uma tia, por um pai, uma mãe, um filho ou alguém e tudo mais. A pessoa já vê lá, fala, então vamos orar para Deus poder consolar. Mas não é um preparo que as pessoas querem. Não é. Ninguém quer se preparar, né? A pessoa quer, ela vai se apegando, porque é boa, a vontade é boa, perfeita e agradável. Você lembra daquela passagem que Deus nos conta? Prenderam o Pedro e prenderam o Tiago. Aí o que aconteceu? Daqui a pouco veio a notícia, morreu o Tiago, né? Tiago apóstolo, irmãos. Meu Deus, o homem usado por Deus morreu, né? Aí o que aconteceu? O Pedro ficou preso. Aí a igreja começou a orar pelo Pedro, que o Pedro estava preso, o Pedro não tinha morrido. Aí o que aconteceu? Daqui a pouco o Pedro aparece aonde ele estava orando, bateu na porta, a menina veio atender a porta. Aí eles falaram, quem é? Ela falou, o Pedro. Eles falaram, não pode ser o Pedro está preso. Mas o Pedro falou, avisa que o anjo foi lá e me soltou, sou eu que estou aqui. A igreja estava orando, mas falou, não pode ser o Pedro, porque o Pedro está preso, né? Aí o Pedro entrou, falou, olha, eu estava preso mesmo, mas o anjo foi lá e me soltou. Alguém pode perguntar, por que o anjo foi soltar o Pedro e não soltou o Tiago? Eu não sei. Tem coisas que nós não sabemos, irmão. Cada vez que você entrar na onisciência de Deus, você vai perder seu tempo, porque você nunca vai saber o que Ele está pensando. Você nunca vai conseguir por que Ele fez. Você pode achar porque Ele fez, mas você está achando, é uma suposição, você está supondo. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Mas sabe por que nem você sabe, nem eu? Porque o Senhor é Ele. Ele que é o Senhor. Talvez a boa, perfeita e agradável vontade de Deus fez muita gente esquecer que Ele que é o Senhor. Ele tirou a chave da mão do diabo, o diabo não decide quem vai, quem fica, é Ele que decide. Sempre foi assim, sempre foi dessa maneira. A gente veio comentando agora no carro, meu filho falou, sempre foi assim. Eu falei, sim, sempre foi assim, sempre Ele resolveu, sempre Ele permitiu. Agora, por que Ele permitiu? Isso eu não sei, ninguém sabe. Quer dizer, ninguém vai saber. Quer dizer, quantos dias, você sabe, por exemplo, que toda pessoa, enquanto respirar, ela pode aceitar Jesus e se arrepender dos pecados, enquanto ela estiver respirando, enquanto ela tiver a consciência. E depois não dá mais. Então, mas quando que vai ser esse último minuto? Ninguém sabe. Você não sabe quando vai ser o seu último minuto, nem eu sei quando vai ser o meu. Quer dizer, então, o que a gente tem que estar? Preparado. Nós somos a igreja. Pai, eu quero ser igreja, como é que vai fazer? De que jeito que vai ser? Vai ser de um jeito ou vai ser de outro? Vai ser num quarto de casa? Amém, mas eu quero ser igreja. Vai ser a igreja? Então é culto? Melhor ainda. Não é culto? Amém, eu quero o Senhor. Irmãos, eu deixei para terminar em Atos, eu vou até pedir para você poder abrir lá, em Atos, capítulo 20. Você acha que uma camiseta escrita assim, Jesus Cristo é o meu Senhor? É lindo uma camisa dessa, eu gosto, eu até uso, mas isso não é a armadura de Deus, é uma camiseta.
Um adesivo num carro, por exemplo, não é uma armadura de Deus, aquilo é um adesivo. A armadura de Deus, irmãos, é só Deus que pode revestir uma pessoa. Somente Deus. Pessoa que quer ter uma vida com Deus, ela fala, não, eu quero ter uma vida com o Senhor. Eu preciso. Eu acho até interessante, né? Nessa época que nós estamos passando, tem gente que diz, mas essa Santa Ceia vai ter o aniversário do meu sobrinho. Meu Deus do céu, você poderia dar uma palavra lá para o seu irmão, para a sua irmã, falar, meu irmão, eu vou lá buscar Deus pela gente e tudo mais. Não é hora da gente ficar comendo bolo, gente. Vamos estar orando, vamos estar buscando a Deus. Podemos até comer o bolo depois, mas, gente, vamos buscar a Deus. Daqui a pouco está lá, você está lá, tem um vizinho do lado que está chorando que perdeu o ente querido, e você está lá, parabéns, pique, aleluia, glória, chama o vizinho lá para comer, está chorando, irmão, morreu agora lá, o parente dele. Ele esperava que pelo menos se respeitasse o luto, né, dele, que pelo menos, não precisa chorar também, mas pelo menos você entenda, né, que a pessoa está lá, né, a pessoa está lá, acabou de falar assim, o meu parente faleceu, está chorando, a pessoa fala, ele tomou cloroquina? Que bela pergunta você faz para uma pessoa que acabou de perder. Aí ele fala assim, só um imbecil da igreja mesmo para perguntar um negócio desse. Só um imbecil, porque o cara que trabalha comigo me dá uma palavra, o outro me mandou um abraço, só um imbecil desse para fazer uma pergunta dessa, no momento que eu estou chorando, para poder... não, mas ele se cuidou antes, fala para mim se ele se cuidou. Irmãos, a pessoa foi embora. Irmão, nós precisamos entender, olha o que está escrito aí, Atos 20, versículo 24. Olha o que o apóstolo Paulo disse, isso aqui é um desprendimento. Olha o que ele fala, mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Irmãos, isso aqui não significa não ter autoestima. Não. A pessoa tem autoestima, mas essa autoestima dela não supera o amor que ela tem por Jesus. Jesus está em primeiro. Nós não podemos amar a nossa vida mais do que amamos Jesus. Não podemos. Pai, eu amo muito a minha vida, eu amo muito viver, mas o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor diz que eu não posso amar nem a minha esposa, nem a minha mãe, nem o meu pai, nem os meus filhos mais do que eu amo o Senhor. Então eu não quero. Eu quero amar o Senhor mais do que todas as coisas. Mais. Tem algo na sua vida que você está sendo impedido de amar a Deus por causa disso. Você tem que resolver isso aí. Você vai ter que resolver. Ele falou, eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele diz, eu não tenho. Tem muita gente, irmãos, que está com medo, é isso, aquilo, e medo do quê? Medo de morrer, né? Irmãos, eu não sei se você já tinha passado por isso. É a primeira vez na minha vida como pastor, e eu estava até falando que daqui a pouco vai fazer 30 anos, né, que eu estou nessa estrada, né? Já passou de 26, depois faz 27 anos e vai, que Deus há de permitir, né? Ele que é Senhor, Ele que sabe. Mas eu nunca vi a igreja com medo de morrer, é a primeira vez. Eu nunca vi. Eu nunca vi crentes com medo de morrer. Eu nunca vi. É a primeira vez. Eles olhavam, eu não sei se você se lembra 2009, HN1. Era uma luta, irmão. Luta para quê? A pessoa falava, pastor, cheio de bobeira, vamos para o culto, faz o culto aí, pastor. Bora, vamos estar orando, e vamos não sei o quê, e vamos buscar a Deus. Meu irmão, não, pastor, se eu morrer, eu morro aqui dentro mesmo. Avisa a minha família que eu estava glorificando a Deus. Avisa a minha família que eu estava adorando a Deus, né? Eu achei até bonito uma vez, né? O pai do cara foi assistir um jogo, né? Chegou lá, acho que se empolgou na hora de torcer lá, pum, morreu. O filho dele falou, morreu onde queria. Ele amava o time dele mesmo, estava feliz. Importante é que ele estava feliz, que ele morreu. Irmãos, é isso aí. Agora não.
Irmãos, você não tem ideia, eu fui no mercado ontem, você não tem ideia de quantas pessoas estavam dentro daquele mercado. Irmãos, e olha, era um clima, tinha um que colocou uns 15 ovos de Páscoa dentro do carrinho, parecia que era o dia mais feliz do cara, acho que ele estava pensando que ele abrir aquele ovo com aqueles bombons dentro, né? E vai. Irmãos, eu até pensei em mandar um zap para todo mundo, eu ia falar, gente, isso é um absurdo. A igreja, você está 3, 4, 5 metros de uma pessoa, com álcool gel na mão, com a máscara, ali, irmãos, milhares de pessoas lá dentro, tudo entupido, um pegando o ovo, o outro escorando no outro, o outro vai para cima, e a fila que o cara dá com o nariz na tua nuca, e aquela coisa toda, tudo lá, irmão, tudo lá. Aí a pessoa fala, precisa ver, né? Precisa dar uma olhada, não é, irmão? É que ela tem a vida dela como preciosa. Ela tem. Pastor, não é a minha vida que eu tenho como preciosa, não. É dos meus filhos, do meu pai, da minha mãe. Confia que eles estão todos na mão do Senhor, irmão. Confia. Confia. Ele diz aqui, ó, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Está certo, porque o medo? Porque nunca tínhamos passado por isso. Mas nós estamos na igreja faz tempo, irmão. Poderia ter sido diferente, poderia ser uma perseguição, né? Poderia ser uma outra coisa. Quer dizer, aonde nós íamos ter que mostrar a nossa fé. Eu até agradeço a pessoa que mandou com carinho uma mensagem para mim, falando, pastor, coisa séria, se cuida. Pastor, amém. Mas, irmãos, eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer. Se eu não fazer agora o que eu fui chamado para fazer, quando é que eu vou fazer, irmão? Quando você me chamar para o churrasco na tua casa, quando você me chamar para o almoço, para a janta lá, quando for festa, é fazer agora, irmão. Eu vou fazer quando? Quando que eu vou fazer? Você que tem que fazer o que você tem que fazer, você não tem que fazer? Você tem que fazer e acabou, irmão. Você vai fazer. Você pede a Deus a armadura de Deus e vai. Fala, pai, me dá a tua armadura, me dá agora quanto a ir, quanto a ficar. É isso que o Senhor sempre resolveu, o Senhor vai continuar resolvendo. O problema é que a boa, agradável e vontade de Deus, né? A boa, perfeita, agradável vontade de Deus, mexeu com a gente de um jeito que a gente está achando a nossa vida preciosíssima. Só que mais precioso é o Senhor que nós temos. Mais precioso é o Senhor que nós temos. Um testemunho que o pastor Jaime deu, que eu nunca esqueço, porque ele foi liberto da depressão, da bebida, do alcoolismo, e ele tinha que escolher, né? Porque ele largava o alcoolismo, vinha a depressão. Aí ele parava com a depressão, voltava para o alcoolismo. Aí ele tomou a decisão com Cristo, mas a depressão ainda vinha. O dia da libertação dele, sabe por quê? Porque tinha momentos que tinha vontade de morrer, mas não tinha coragem de morrer. Vontade de morrer, mas não tinha coragem de morrer. Como é que foi a libertação real, verdadeira, entre tudo que aconteceu, né? Que ele passou a servir a Deus. Um dia ele falou, diabo, eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo de morrer. Se eu cair aqui agora, o meu corpo fica aqui, ó. Mas o meu espírito vai com o meu Deus. Acabou, irmãos. O diabo, pois, fez aquilo igual aquele cachorro sem vergonha, sarnento, colocou o rabo no meio das pernas e, ó, correu e está correndo dele até hoje, porque o homem tem uma unção que não é brincadeira. Deus é poderoso na vida dele. Agora, enquanto ficar tendo a sua vida como preciosa, meu irmão, quantas pessoas não sabem, não entenderam nem porque morreu, porque não estava saindo de casa. Você fala, não entendo, não saiu de casa, ficou trancado. Na Itália, quantas pessoas não tiveram que entrar, arrombar a porta? A pessoa não saiu, mas ela ficou trancada dentro de casa. Ninguém sabia, morreu os dois lá dentro. Depois, uns 3, 4 dias, ninguém sabe da pessoa, ninguém sabe. Entraram lá, estava morto. Mas como? Não saíram de casa? Tiveram a vida como preciosa e não adiantou. Claro, não vamos tentar Deus. Não vamos ficar fazendo o que não é para fazer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, irmãos, que o diabo, ele está tentando fazer a pessoa ter a vida dela como preciosa
esquecendo que ela tem uma vida de Deus que é preciosa. Para começar, o Senhor diz que aquele que crê na palavra não verá a morte. Está escrito em João 8,51. Aquele que crê na palavra não verá a morte. Não se preocupe com a morte. Se preocupe em andar com Deus, porque com Deus você nunca verá a morte. Nunca. Nunca nós veremos. Não se preocupe com a morte de alguém que você ama. Se preocupe em levar essa pessoa a Cristo, porque ela com Jesus, ela também não vai ver a morte. E um dia nós estaremos todos juntos no poder de Deus, na unção, e com o corpo glorificado e sem limitações. Deus prepara tudo isso. Agora, começa a tornar tudo precioso na tua vida. Daqui a pouco aquele apego é tão forte que nem a tua Bíblia você quer pegar mais. Aí é o caminho para a pessoa poder se desviar e perder a salvação, que é o que Deus tem de melhor e de maior na nossa vida. Amém. Vamos fazer uma oração, vamos nos colocar em pé.